Essa manhã é a manhã de estarmos atentos àquilo que o Senhor tem a nos falar. Que venhamos ouvir somente a voz de Deus, amém? Com o presbítero Cosme, que irá ministrar a palavra de Deus nesta manhã. Obrigado, irmão. A paz do Senhor seja com todos, amém? Bom dia, igreja. Glória a Deus. Nessa manhã de domingo abençoada, a primícia da semana, estamos aqui para prestar culto ao nosso Deus, amém? Falar da mensagem, ouvir os louvores e aprender mais e mais da palavra de Deus, amém, igreja? Quero convidar a igreja a abrir o livro sagrado, no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse 14, o versículo de número 6. Vamos todos se colocar em pé, em reverência à palavra de nosso Deus. Apocalipse 14, versículo 6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Amém? Você que crê que Deus vai falar conosco através dessa palavra, coloque a sua Bíblia sobre o seu assento. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Aplauda bem forte. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui nessa manhã de domingo, meu Deus, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Meu Deus, nessa primícia da semana, estamos aqui para Te adorar, Te glorificar e Te exaltar. Esteja no nosso meio, meu Deus. Fale poderosamente à Tua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus. Pode se assentar, igreja. Hoje nós vamos falar sobre os anjos, a doutrina dos anjos. O que são os anjos? O que eles fazem? Qual o seu propósito? Será que os anjos podem pregar o evangelho? Será que os anjos podem trazer um evangelho que não seja esse? Será que um anjo pode enterrar o evangelho na terra para que uma outra pessoa recupere esse evangelho e pregue? Há muitas coisas e muitas dúvidas sobre o que os anjos fazem. E hoje, dentro da palavra de Deus, dentro do Novo Testamento, nós vamos aprender sobre o que os anjos fazem, até onde eles podem ir, o que é a missão do anjo e o que é a missão do homem. Amém? Quero convidar a igreja a abrir no livro de Lucas, livro do Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Antes de ler, uma pequena introdução. O anjo, ele é chamado para anunciar a vinda do novo reino. O anjo, ele é convocado para vir na terra e falar com Maria, que foi selecionada, foi escolhida por Deus para gerar o filho dele. A missão do anjo, nesse caso, foi pregar para Maria, anunciar a vinda do novo rei. Vamos ver aqui no versículo 26 de Lucas, capítulo 1. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José.
A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus Senhor, que dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Olha o anjo pregando para Maria. O anjo vai encontrar Maria, vai saudar ela, salve agraciada, ou seja, aquela que recebeu a graça de Deus. Ela ainda pensando sobre essa saudação, e o anjo vai pregar para ela: olha, você conceberá, dará à luz um filho, e colocará nele o nome de Jesus, e ele reinará para sempre. O anjo está pregando para Maria, mas ela fica preocupada porque ela ainda não era casada. Ela ainda era noiva de José, mas ela ainda não era casada. Como que ela iria engravidar? Versículo 34. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Mais uma pregação do anjo para Maria. O anjo vai anunciar a vinda de Jesus para Maria. O anjo está pregando o evangelho para Maria. É permitido o anjo pregar? Até esse momento, sim. Tanto que ele veio trazer essa mensagem para ela. Não foi um profeta, Deus não enviou um profeta para falar com ela. Deus não enviou um homem para falar com ela. Deus enviou um anjo. E, preocupado com o que José pensaria sobre isso, Deus também ordena que um anjo encontre com José no sonho e também pregue para ele, anuncie para ele a vinda de Jesus. Vamos ver isso aqui em Mateus. Volta um pouquinho, livro de Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Olha o que estava acontecendo. Maria engravidou e não foi de José. José era desposado com ela, era noivo de Maria. Nessa época, se José a acusasse de traição, ela seria apedrejada. Era a lei dizia isso. Ela traiu o homem para o qual ela havia sido prometida, e se ele quisesse que ela fosse apedrejada, era só denunciá-la. Mas o que ele vai fazer? Ele, como é uma pessoa justa e ouviu da parte dela o que havia acontecido, o que ele fez? Se afastou, a deixou, para que a infâmia não caísse sobre ela, mas caísse sobre ele. Ele abandonou Maria para que as pessoas achassem que ele havia engravidado ela e tivesse fugido, por amor. Veja como que Deus faz. Deus escolheu um casal perfeito, a Maria, virgem dedicada, para que nascesse o seu filho, e José, um homem justo, de coração bom, que amava a Maria, escolheu o casal correto para que Jesus pudesse nascer. E essa foi a atitude dele. Ele fugiu para que ela não fosse infamada. Versículo 20.
Enquanto ponderava nestas coisas, enquanto ele ainda pensava nessas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha o anjo pregando para José: não tenha medo de receber Maria, ela não te traiu. O filho que está no ventre dela é da parte de Deus. Ela concebeu do Espírito Santo, e vocês terão esse filho e colocarão o nome dele de Jesus, e ele será o Salvador. O anjo está pregando. Versículo 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Versículo 24. Despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então José, recebendo essa mensagem do anjo, em sonho, o anjo foi lá e pregou para ele o que estava acontecendo. Ele então recebe Maria como sua mulher, como sua esposa, mas não vai coabitar com ela, não a vai a conhecer como mulher, até que o menino nasça, até que Jesus venha à vida. Então, o Novo Testamento começa com o anjo pregando tanto para Maria quanto para José. Ele vai anunciar a vinda do Senhor. Mas e depois disso? Depois que Jesus nasceu, os anjos continuaram pregando? Não. Depois que Jesus nasce, quem passa a pregar que o reino do Senhor está próximo é o próprio Senhor Jesus. Jesus vai nascer, vai crescer, e vamos ver aqui no livro de Mateus, mais à frente um pouquinho, no capítulo 4, nós vamos ver que agora quem prega é o próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 17, diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Jesus vai chamar agora os homens ao arrependimento. Jesus vai chamar aqueles que estão ao lado dele para se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo. O reino dos céus está a chegar na terra, e é isso que Jesus passa a pregar aos homens. Olha, se arrependam, ainda há tempo. Se arrependam, porque o reino dos céus está chegando. E o que ele vai fazer? Ele vai pregar sozinho? Só Jesus vai anunciar o evangelho? Não. Jesus ele vai discipular 12 pessoas, vai separar daquele povo 12 pessoas, 12 discípulos, irá capacitar esses 12 discípulos para que eles também possam pregar. Porque agora não são mais os anjos que estão pregando. Passou Jesus a pregar, e Jesus vai dar essa missão para os homens. Agora pertence aos homens a pregação do evangelho. Veja, ainda em Mateus capítulo 10, Mateus capítulo 10, no versículo 5, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguides, pregai que está próximo o reino dos
céus, como Jesus estava pregando. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graças recebestes, de graças dai. Veja, Jesus vai capacitar os 12 discípulos, vai separar os 12, vai instruí-los e vai enviá-los para pregar o Evangelho. O reino dos céus está próximo. Agora é a missão do homem pregar o Evangelho. E o que aconteceu? Os 12 então passaram a pregar para as multidões. Passaram aí nas cidades, atrás das ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqueles que não estavam mais adorando a Deus, não estavam mais buscando a Deus, não estavam mais indo ao templo. Os 12 passaram a seguir, a buscar essas pessoas que estavam perdidas. Os 12 vão anunciando, e vão curando, e vão expulsando demônios e dizendo: o reino do céu está próximo, como Jesus havia pregado. Os 12 vão fazendo a mesma coisa, a ponto que as pessoas que começaram a receber o Evangelho, começaram também a pregar o Evangelho. Porque quando a gente recebe o Evangelho eterno, quando cada pessoa ouve a palavra de Deus e se converte verdadeiramente, qual é o desejo do coração da pessoa? É transferir isso para outra. Ninguém que recebe o Evangelho quer guardar para si mesmo. A pessoa que recebe o Evangelho e se liberta dos pecados desse mundo, passa a crer no reino dos céus e querer buscar o reino dos céus. Ela também tem o desejo de anunciar aquilo que recebeu. E era o que estava acontecendo. As pessoas que recebiam a mensagem vinda dos 12 começaram a pregar. Só que os 12 apóstolos começaram a se enciumar com isso. Eles achavam que a pregação do Evangelho pertencia a eles, que mais ninguém poderia pregar, que mais ninguém poderia anunciar que o reino dos céus estava próximo. Eles achavam que o monopólio pertencia a eles. Eles eram a igreja certa. Eles eram que tinham o poder da palavra. Ninguém mais podia pregar. E nós vamos ver isso aqui, em Lucas capítulo 9. Vamos um pouquinho à frente. Lucas capítulo 9. No versículo 49. Lucas 9, 49. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Ele vai chegar para Jesus, João vai chegar para Jesus e vai falar: olha, tem uma pessoa ali que está pregando o seu Evangelho. Ele inclusive está até expulsando o demônio. Mas ele não anda conosco, ele não é um dos 12. Ele não é um de nós. E por isso proibimos que ele pregasse. Proibimos que ele anunciasse a palavra. João vai falar para Jesus: olha, nós proibimos que esse homem continuasse pregando, porque a pregação pertence a nós. Era isso que João estava falando para Jesus. E aí Jesus vai repreender ele. Vai dizer, versículo 50: Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, é por vós. Jesus vai dar um grande ensinamento. A pregação do Evangelho não pertence a um grupo. A pregação, a anunciação do reino dos céus não pertence a uma pessoa ou a 12 que eu escolhi. Não pertencem a vocês. Pertence a um homem. Pertence a qualquer um que queira se levantar contra os reinos das trevas e anunciar o reino dos céus. Qualquer pessoa que está a nosso favor é por nós. Qualquer pessoa que se levante para pregar o Evangelho é por nós. Não se preocupe com isso, não proíbas. O Evangelho não pertence a um grupo igreja.
O Evangelho não pertence à igreja Nova Geração. O Evangelho não pertence a outras denominações. Não pertence a outros pastores, a outros pregadores. O Evangelho pertence ao homem. Os anjos não estão mais pregando. Os anjos não estão mais anunciando. Pertence a nós, a mim, a você. Qualquer pessoa que ouve, Jesus te ama, tem autoridade para dizer a outra pessoa: Jesus te ama. Jesus morreu por mim. Você tem autoridade para dizer: Jesus morreu por você. Não te é negado isso. Muito pelo contrário, Jesus vai até incentivar. Porque as pessoas que começaram a receber começaram a se multiplicar. Os 12 começaram a formar discípulos, a ponto de que Jesus vai reunir 70 discípulos e vai nos enviar de 2 em 2. Veja aqui comigo, Lucas capítulo 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, o Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E agora o mais importante: ide, e eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e a ninguém saudais pelo caminho. Jesus vai separar 70. Desses 70 ele vai discipular, ele vai ensinar, ele vai preparar, e vai enviar de 2 em 2. Eu vou para aquela cidade, ele envia 2 para aquela cidade antes dele, e lá eles anunciavam: o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E depois que o povo recebia a mensagem, Jesus entrava na cidade. Foi assim que Jesus fez. Começou com 12, 12 pregaram o evangelho. Depois agora eram 70. De 70 iam de 2 em 2. Isso ia se multiplicando. E ele vai falar: grande é a seara. Por mais que se multipliquem os pregadores, ainda é pouco. Ainda necessito de mais. Roguem ao dono da seara para que envie mais trabalhadores. Roguem para que hajam mais pregadores. Roguem para que hajam mais aqueles que possam anunciar o reino dos céus. Porque muitas pessoas ainda não ouviram. Ou se ouviram, ouviram de forma errada, de forma mal doutrinada, que muitas das vezes escutam o evangelho e acabam se perturbando ao invés de se converter. Acaba achando que o evangelho é julgamento, mas o evangelho é amor. O dia do julgamento virá, mas não é agora. A missão do pregador é pregar a graça de Deus, é chamar o homem ao arrependimento. A missão do pregador é trazer ovelhas para a casa do Senhor, para que possam ouvir e aprender mais de Deus. Então Jesus vai enviar esses 70 e vai dar instruções sobre o que fazer, como que eles vão fazer para entrar numa cidade. E aqui vai dizer no versículo 8: quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido, curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós está próximo o reino de Deus. Você vai, se você for recebido, se você for numa cidade, e se você for recebido, você vai entrar e vai comer o que te oferecerem. Vai comer o que te oferecerem, e ali você vai anunciar o evangelho, vai curar os enfermos e vai dizer: preparem-se, pois o reino de Deus está próximo. Não poderia um anjo estar voando nas cidades por aí pregando o evangelho? Vocês não acham que seria mais eficiente o anjo com as suas asas aparecerem aqui na porta da igreja e anunciar o evangelho?
Não parece ser mais eficiente, mais impactante? Você olhar um ser de luz na sua frente, anunciando o Evangelho, anunciando que Jesus salva? Você visualmente não ficaria mais convencido do que um homem qualquer pregando o Evangelho? Mas por que Deus tira isso dos anjos e passa para o homem? Irmãos, os anjos não sabem o que é pecar. Houve o pecado da guerra que teve no céu, que Satanás levou 1/3 dos anjos. Esses caíram e não tem resgate. Não existe resgate para anjo. Existe resgate para os homens. Então, é muito mais eficiente um homem pecador, que viveu no pecado, que conhece o pecado, dizer para o próximo: eu já cometi o que você comete, eu já fiz o que você faz, eu já falei o que você fala, mas hoje eu sou liberto, hoje eu sou livre de tudo isso e prego o Evangelho. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Jesus me libertou. O anjo nunca vai poder falar isso. O anjo nunca vai poder dizer para você: eu pequei e agora eu sirvo ao Senhor. Se o anjo falar isso para você, é mentira, porque para o anjo não há resgate, não há salvação. Jesus não morreu para anjo, Jesus morreu para eu e para você. Jesus morreu para mim, para sua casa, para sua família. O resgate pertence ao homem, e por isso o Evangelho tem que ser pregado pelo homem, tem que ser anunciado pelas pessoas que vivenciam o pecado, conhecem o pecado, têm a tentação do pecado, mas que se colocam firmes. Um anjo não pode fazer isso. Não há resgate para anjo. Então ele vai enviar esses 70 que vão de 2 em 2 e vão pregando e vão anunciando: está próximo o reino dos céus, está próximo o reino dos céus. Jesus começou a pregar isso, os 12 começaram a pregar isso, os 70 começaram a pregar isso, e muitas eram as pessoas que ouviam e confiavam e seguiam a Jesus. Até que Jesus é pregado na cruz, entrega a sua vida por nós e morre. Jesus morre na cruz do Calvário, verte o seu sangue, e todos conhecem aqui a obra salvífica de Jesus, que morreu por nós, para nos livrar do pecado, para ter uma vida santa com Ele. E como é que fica a situação do anjo? Ainda há anjo falando sobre o Evangelho? Sim. O anjo anunciou a vinda de Cristo. O Senhor Jesus anuncia a vinda do reino. Os homens anunciam a vinda do reino. Jesus morre na cruz. E vamos ver o que vai acontecer em Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 1. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Foram lá visitar onde Jesus estava sepultado. Versículo 2: e eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavorecidos e ficaram como se estivessem mortos. O anjo desceu do céu, retira a pedra do sepulcro e se assenta sobre ela. A sua aparência era como de um relâmpago, e ele vestia uma veste alva como a neve. Os guardas que ali estavam guardando aquele túmulo ficaram apavorados e caíram como mortos. Versículo 5: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Olha só, o anjo vem anunciar a vinda de Jesus, e é o anjo que anuncia a ressurreição de Jesus.
essa é a última vez que o anjo vai pregar na terra. Não se há mais relato de pregação de anjo. O anjo anuncia a vinda do reino e o anjo anuncia que o reino agora é eterno. Jesus não está mais morto, Jesus está vivo, venha ver. Versículo 7: E depois depressa e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como eu digo. Veja, o anjo prega para as duas Marias que Jesus ressuscitou. A primeira pregação sobre a ressurreição de Cristo vem da boca do anjo. O anjo vai anunciar a vinda e a ressurreição. E ele vai dar uma ordem para as duas, vai falar: vai lá, vai dizer para os seus discípulos que ele vive. Aí, quem são as primeiras pessoas que vão pregar que Jesus está vivo? Quem são as primeiras pessoas que vão dizer que Jesus ressuscitou? Foram os homens? Foram as mulheres? As duas mulheres pregaram para os discípulos. Foram lá e dizer: olha, Jesus vive, Jesus ressuscitou. Foram as mulheres que pregaram primeiro. Olha aqui, versículo 8: E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas. Antes de chegar aos discípulos, Jesus ainda encontrou no caminho. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-os aos pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. As primeiras pessoas a verem Jesus ressurreto são as mulheres, as duas Marias. Há tanto preconceito sobre pastoras pregando, há tanto preconceito sobre mulheres pregando, mas as primeiras a verem Jesus ressurreto foram mulheres. As primeiras a anunciarem Jesus ressurreto foram mulheres. A pregação pertence à humanidade. A pregação pertence ao homem e à mulher. A missão de anunciar Jesus pertence a ambos. Pare com esse negócio de que só homem pode pregar, que só homem pode anunciar. Qualquer pessoa que recebe o Evangelho, se dedica ao Evangelho, reconhece Jesus como Salvador, pode anunciar Jesus como Salvador. Qualquer pessoa. Não há privilégios, não há grupos, não há grupo de homens, nem grupo de mulheres, pertencem a todos. Amém, igreja? Então ele vai lá, e ele ainda vai dizer para elas: ó, manda eles irem a Galileia, porque lá eles me verão. Então Jesus vai para Galileia, e os discípulos que recebem a mensagem das mulheres vão para Galileia para se encontrar com Jesus. E o que Jesus vai falar para os homens agora? Vamos ver aqui no versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Sabe o que significa autoridade? Reinado. Agora o reino dos céus pertence a Jesus. Toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ele não estava pregando? Ele não estava anunciando, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, o reino dos céus está chegando. Os homens não pregaram isso? O reino de Deus está próximo. Os 70 não pregaram isso? O reino de Deus está próximo, o reino dos céus está próximo. E agora ele vai dizer para os discípulos: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Eu sou o reino dos céus. O reino dos céus chegou, sou eu. Veja, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. 19: ide,
Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus vai dar ordem agora aos homens: vai e prega, anuncia, ide, fazei discípulos. Não guardem para vocês, não recebam o evangelho e escondam. Ao contrário, anuncie, fale, pregue. Quanto mais pessoas estiverem anunciando o evangelho, melhor. Quanto mais pessoas estiverem pregando a Jesus Cristo como nosso Salvador, melhor. Eu sou autoridade no céu e na terra. Vai fazendo discípulos e vai batizando, vai trazendo para o reino, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Jesus está conosco, igreja. Jesus está com qualquer um que esteja pregando o evangelho puro e verdadeiro, o evangelho sem interesse. O único interesse do evangelho é a salvação. Pregue a salvação, pregue a libertação, anuncie Jesus como Rei dos Reis, com autoridade no céu e na terra, e você verá as maravilhas de Deus acontecendo. Ao homem foi dada essa ordem, e quando falo homem, fala a raça humana, todos os homens e mulheres. Amém? E como é que fica a situação dos anjos agora? Eles anunciaram a vinda do reino, e eles anunciaram a ressurreição. Eles continuam a pregar o evangelho? Não. Como foi dito, a missão agora é dos homens, é daqueles que receberam. Aos anjos só podem estar fazer agora é ajudar o homem. Ele pode auxiliar o homem. Ele não pode pregar o evangelho. O anjo não pode anunciar um evangelho, nem esse, nem o outro. Essa missão pertence a pecadores. Essa missão pertence a cada um que ouviu e se libertou. Amém? Pertence a nós. Pertence a nós, igreja. Não pode mais um anjo estar por aí pregando o evangelho. E o que eles vão fazer agora? Eles vão nos auxiliar. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 18. Atos 5, vamos ler a partir do versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha o que aconteceu. Os religiosos da época estavam com inveja daqueles que estavam pregando a Jesus, dos apóstolos, que estavam curando enfermos, expulsando demônios, fazendo grandes maravilhas. Os religiosos, então, cheios de inveja, mandaram prender os apóstolos. A obra do Senhor para? Não. Veja aqui, versículo 19. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu-os para fora. Ele disse: ide, apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isso, logo ao romper do dia, entraram num templo e ensinavam. Veja, não poderiam os anjos estarem no templo ensinando? Se os anjos tiveram o poder de quebrar uma cadeia, eles não poderiam estar aqui nesse altar pregando? Poderiam, mas não pertence aos anjos. Os anjos agora só auxiliam, eles só coordenam. Eles estão aqui para nos auxiliar, para nos ajudar. Eles não pregam, a pregação pertence ao homem. Outra passagem que comprova isso ainda está em Atos, um pouco mais à frente, capítulo 8. Atos 8, 26. Mais uma aparição do anjo. Veja, Atos 8, 26.
Um anjo do Senhor foi a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, oficial de Cadance, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha-o. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu-lhe o profeta Isaías e perguntou. Versículo 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Versículo 31. Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe explicou e começou por esta passagem da escritura e anunciou-lhe a Jesus. Seguindo este o caminho afora, chegando em certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que me impede que seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creis em todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todos das cidades a chegar a Cesareia. Olha que interessante. O anjo vai encontrar Filipe e vai dizer: olha, você vai descer aqui de Jerusalém até Gaza, o lugar está deserto, vai. Aí ele vai, encontra um eunuco, um alto oficial de um outro reino. E esse alto oficial tinha ido a Jerusalém para adorar, e voltava, e no seu carro ele estava lendo sobre o profeta Isaías. Aí o anjo, o Espírito vai dizer para ele: vai, acompanha ele. Aí Filipe pergunta para o eunuco: você está entendendo o que está na escritura? O eunuco vai dizer: como que eu vou entender se não há quem me explique? O anjo não podia explicar a ele. O anjo não podia estar ali do lado do eunuco, explicando e anunciando o evangelho. Está aí mais uma prova de que anjo não prega, anjo não anuncia o evangelho. Teve que Filipe ir lá, falar com o eunuco, pregar, anunciar a Jesus. Esse foi batizado e seguiu a sua vida com júbilo. É a nossa missão, igreja. É minha missão, é sua missão. Eu tenho vergonha de falar de Jesus. Quebra essa vergonha agora. Quebra essa vergonha na tua vida agora, porque é uma missão que Deus está te dando. É uma missão que Deus está dando a cada um de nós. Um dia Ele irá nos cobrar. E aí, como foi? Você recebeu o evangelho? Sim, recebi, Senhor. Anunciaste? Cadê os teus frutos? Cadê os seus frutos? Cadê a tua pregação? Cadê a anunciação? Qual foi o dia que você falou de Jesus? Falou para o seu colega? Falou para a sua esposa? Falou para o seu marido? Falou no seu trabalho? Falou na sua escola? E o que você vai dizer para ele? Eu recebi, Senhor, mas eu guardei e achei melhor ficar para mim. Irmãos, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Aprenda a anunciar Jesus como Salvador. Perca essa vergonha,
Porque essa missão não pertence a seres celestiais. Essa missão pertence a cada um de nós. Pertence a mim e pertence a você. Amém? Mas e o anjo? Um dia ele ainda irá anunciar o evangelho? Sim, mas aí a igreja não estará mais aqui. É o primeiro versículo que a gente leu nessa pregação. Volta lá, Apocalipse 14. No dia do juízo, no dia do fim dos tempos, no dia em que tudo se findar, os anjos irão anunciar. Os anjos, veja, anunciaram a vinda do reino. Os anjos anunciaram a ressurreição de Jesus. E agora os anjos irão anunciar o dia do juízo. Olha aqui, capítulo 14, versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. Os anjos irão pregar o evangelho eterno, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Eles também irão anunciar esse evangelho, mas agora só no dia do juízo. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé, aplaudindo a palavra de Deus. Vamos se colocar de pé, porque nós aprendemos qual é a função do anjo. O anjo anunciou a vinda do reino. O anjo anunciou a ressurreição de Cristo. E agora o anjo vai anunciar o dia do juízo. Mas não é para agora, é só lá no dia do juízo. Nesse tempo em que ele anunciou a ressurreição, até o dia do juízo, anjo nenhum pode sussurrar no teu ouvido algum tipo de evangelho. Anjo nenhum pode anunciar coisa alguma que seja do céu. Ele pode te auxiliar, ele pode estar contigo, ele pode abrir portas, ele pode estar na sua frente, batalhando contra o mal. Mas o evangelho é pregado por cada um de nós. Amém? Quero convidar a evangelista Rosiane a estar aqui fazendo essa segunda oração. Coloque a mão sobre o seu coração, igreja. Vamos falar com Deus, porque nós aprendemos mais do Senhor nesse dia. Aprendemos mais de Deus, da doutrina dos anjos, do que eles podem ou do que eles não podem fazer. Você aprenderia isso em casa? Sim. Você poderia ter aberto qualquer mensagem no YouTube sobre anjo e aprenderia. Você poderia estar aprendendo lendo a Bíblia. Mas o mais importante é estarmos aqui em comunhão juntos. Juntos, ouvindo e aprendendo juntos. Porque juntos, igreja, nós somos mais fortes. Porque juntos nós vamos mais além. Porque Jesus não mandou um homem sozinho pregar. Ele mandou de 2 em 2. Para que quando um tivesse um pouco mais fraco, o outro levantasse. Para que não esmorecesse. Para que a pregação seja anunciada com força e com vigor que ela merece ser anunciada. A pregação do evangelho é para a redenção da alma. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nessa manhã de domingo, queremos te render graças, Senhor, porque estivemos aqui prestando culto para Ti. Estivemos aqui, meu Deus, glorificando e exaltando através dos louvores. Estivemos aqui, meu Deus, pregando e anunciando a Tua palavra, aprendendo mais e mais de Ti. Ah, meu Pai, me capacita. Peça para ser capacitado, igreja. Peça para ter sabedoria. Peça para ter o entendimento da palavra. Peça para ter o discernimento na hora de falar e pregar e anunciar. Porque essa é a nossa missão. A missão daqueles que ouvem o evangelho é transmitir o evangelho. A missão daqueles que recebem o evangelho é levar o evangelho. Não guarde para si, pregue, anuncie, que mais almas venham se converter, que você venha dar fruto. Queremos dar fruto ao Senhor.
Nos capacita, ó Deus, nos dê sabedoria, nos ensina a falar a tua palavra com poder e autoridade, meu Deus, porque a autoridade pertence a ti, Pai, tanto no céu quanto na terra. A autoridade pertence ao Senhor. Queremos, Senhor, ser capacitados, instruir, levar tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Não queremos nos guardar, mas nós queremos nos colocar como servos a cada dia mais, Pai, para anunciar o Teu Evangelho em nome de Jesus. Sim, meu Deus, ainda na Tua presença, meu Deus, nós declaramos, ó Pai, neste lugar, a nossa completa dependência de Ti. Sem o Teu Espírito, meu Deus, nada nós podemos fazer, porque todas as coisas vêm de Ti. Meu Deus, e nós queremos ser essa testemunha, Senhor, viva, esse mensageiro, Pai, da Tua palavra. E nós precisamos, Pai, para isto, termos o Teu Espírito fluindo dentro de nós. A Tua palavra, Senhor, guardada dentro dos nossos corações. Meu Deus, para anunciar, Senhor, o Teu Evangelho. Meu Deus, para cumprirmos a nossa missão nesta terra. Meu Deus, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, a Tua igreja, escolhida pelo Senhor, meu Deus, para levar o Evangelho da salvação. Meu Deus, nos ajude em nossas fraquezas, em nosso ânimo, para que venhamos prosseguir, para que venhamos prevalecer, perseverar, crer, Senhor, verdadeiramente no Evangelho da salvação, na esperança, meu Deus, da salvação. Meu Deus, e nós colocamos a Tua igreja nesta manhã diante da Tua presença. Meu Deus, realize a Tua vontade. Cumpra, Senhor, em nós o Teu querer. Faça de nós, Senhor, discípulos, meu Deus, neste reino. E que possamos, ó Pai, acima de todas as coisas, proclamar a Tua justiça. Meu Deus, levar, Senhor, a Tua palavra. Meu Deus, sejamos nós verdadeiros, Senhor, acima de todas as coisas. Porque, meu Deus, não podemos transmitir aquilo que não temos. Nós precisamos estarmos cheios, Senhor, de Ti. Precisamos, ó Pai, acima de tudo, sermos cumpridores, Senhor, desta palavra. Meu Deus, para que venhamos ter autoridade. Meu Deus, para pregar o Teu Evangelho, para levantar, Senhor, a Tua bandeira nesta terra. Meu Deus, a bandeira do Teu nome, Pai. E proclamar, Senhor, o Teu nome em todos os lugares. Aonde quer que nós venhamos ir, aonde quer que nós venhamos a colocar a planta dos nossos pés, meu Deus, nós queremos exalar, Senhor, o Teu amor. Nós queremos, Pai, levantar o Teu nome, meu Deus, a tal ponto que as pessoas, elas venham reconhecerem a Ti, a tal ponto, meu Deus, que as pessoas venham se arrependerem, venham se quebrantarem, venham, Senhor, se levantar e ter, Senhor, a vontade de conhecer a Ti. Meu Deus, através da nossa vida, não fomos nós que Te escolhemos, e Te louvamos nesta manhã, porque o Senhor nos escolheu, foi o Senhor quem nos nomeou, foi o Senhor que nos plantou no centro da Tua vontade, do Teu querer, para que proclamássemos, Senhor, o Teu reino nesta terra. Meu Deus, e nós Te agradecemos por isto.
por ter nos amado, por ter nos escolhido, meu Deus, por ter nos feito discípulos do Senhor, por ter, Senhor, nos colocado como bocas do Senhor nesta terra, meu Deus, para falar do teu amor, para falar, Senhor, de tudo o que o Senhor, meu Deus, deseja que os homens, Senhor, creem. Meu Pai, eu entrego, Senhor, tudo nas tuas mãos. Meu Deus, que a cada dia a tua igreja, ela se torne uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja cheia do teu Espírito, cheia de ousadia, cheia de intrepidez, cheia de unção, cheia de domínio próprio, Senhor, para que sejam testemunhas, Senhor, dessa palavra maravilhosa, a palavra da tua salvação. Meu Deus, é o que nós te pedimos nesta manhã e desde já te agradecemos no nome santo de Jesus. Se você crê nessa palavra, se você é esse mensageiro de Cristo, você pode aplaudi-lo nesta manhã, porque nós somos o mensageiro de Cristo nessa terra, no nome de Jesus. Amém, igreja?